lindo da internet! Chegamos com tudo, mais um Anexo 2 podcast. A musiquinha acabou, mas eu vou colocar de novo. Aê, chegamos em 2024! O primeiro podcast de 2024. Quanta honra, hein, cara? Quanta honra, meu Deus do céu. E pra começar o ano daquele jeito, se você esteve na igreja no último domingo, que é hoje, nós estamos gravando hoje aqui, a gente não pode enganar o povo, nós somos homens de Deus, né? Exatamente às quase 11 horas da noite, nós estamos gravando esse podcast Anexo 2, o primeiro de 2024, nós vamos deixar uma mensagem pra você, tá? Nós vamos começar com tudo que o presbítero... Eu já tô te chamando de presbítero, já tô colocando você lá em cima, em nome de receba. Em nome de Jesus, eu tive um ato profético aqui. Amém. Tá distribuindo, hein, Rodolfo? Posso só validar. Diácono Moacir, velho, privilégio ter você na mesa com a gente aqui, meu amigo Felipão, e ele, Thiago Coimbra, cara, grande atacante do nosso futebol, tá aqui, ó. Um privilégio, meus amigos. Pode começar a falar. Bora. Claro, convidado da mesa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente teve um improviso aqui na produção, né? Mas deu tudo certo e você esperou gentilmente, ficou batendo papo com a gente aqui. E eu quero que você vai falar um pouco da sua palavra, mas antes deixa eu falar com o meu amigo Felipe, que tá aqui também. Tá curtindo, né, mano? Tá da hora, né? Top. Isso aqui é demais. Sonhei com isso. Sonhou, né? Sonhei. Muito, muito, muito. Glória a Deus, mano. Seu primeiro podcast, velho? Primeiro podcast aqui na igreja. Aê! Seja bem... Não, era isso. Não. Aê! Seja bem-vindo, Thiagão. A outra vinheta estava certa, que o A outro outra podcast vinheta. que eu participei era da outra igreja. Não, peraí, Era então. concorrente. Não tem Tô brincando, concorrência, não tem concorrência, mas é isso. É um privilégio estar do seu lado aqui, obrigado por ter aceito o convite, eu te pesquei lá na igreja. Falei, mano, vamos lá, velho. Você falou, vamos lá, Rodolfão. Ah, Espírito Santo. Sim. Amém, cara. Moacir, já começa dando uma introdução pra gente, dando um pano de fundo aqui para as pessoas que estão nos assistindo, as que estiveram no podcast, as que estiveram aqui na igreja, que de alguma forma ainda não conseguiam entender diretamente a palavra, e as pessoas que estão só chegando agora também. Como é que foi essa palavra de domingo? Tá, primeiro de tudo, eu quero agradecer mesmo, porque é uma honra, um privilégio poder fazer parte dessa mesa, né? Por muitas vezes a gente assiste, vê os vídeos, ouve os áudios e a gente fica, poxa, um dia eu vou estar lá. Aê! Aê! Uma Grande honra, uma dia. alegria mesmo, de verdade, no meu coração. Privilégio é Tô nosso, bem cara. alegre. Cara, essa palavra, na verdade, Deus ele começou a lapidar ela dentro de mim. Quando eu comecei a ouvir a história de Pedro, comecei a interpretar a história de Pedro, eu comecei a ter um entendimento de que aquele Pedro que estava sendo revelado na palavra de Deus, nada mais, nada menos era a minha própria história, a minha própria vida, né? Porque às vezes a gente, como cristão, principalmente no campo de liderança que nós estamos, a primeira coisa que nós queremos fazer é tentar colocar uma capa como um super-herói, dizendo em todo o tempo que nós estamos bem, que está tudo legal, que está tudo bacana, que a gente, né, não passa por problemas, não tem dificuldades, a gente não oscila de opiniões. Então eu comecei a olhar para Pedro exatamente com um olhar como se eu estivesse olhando para o espelho e dizendo assim, cara, essa história é minha. Pedro está se revelando a mim, ele está dizendo assim, cara, você tem essas oscilações de opiniões. Ora você está cheio de fé, ora você tem uma fé totalmente rasa, ora você está cheio de vontade, mas tem hora que você não quer absolutamente nada, tem hora que você deseja tal coisa e tem hora que você fala, poxa, não era isso, não quero. E a gente vai oscilando nisso, né? Então, para mim, de princípio, foi olhar para diante do espelho e falar assim, Jesus, me revela esse Pedro que está dentro de mim, porque eu preciso também ser curado, ser transformado por completo, né? Então, a gente vai ver que no destrinchar de toda a palavra, no final da história de Pedro, no final da história que eu digo assim, no final quando Jesus está ali ressurreto e ali Jesus está tendo aquele último bate-papo com ele, antes de se ascender aos céus, ele está dizendo assim, agora sim, agora você está completo. Então, esse completo, quando eu olhei para essa palavra completo, é uma completude que vem da palavra teleios, que é a palavra assim, não tem falta de nada. Jesus estava olhando para Pedro dizendo assim, agora você não tem mais falta de nada. Toda a história que você vivenciou, vamos deixar para trás, porque agora é uma nova história. Então, viver uma nova história é uma grande expectativa para nós,
né? E eu introduzi essa palavra dizendo exatamente sobre isso. Nós estamos na virada de um ano, né? Estamos a poucos dias do início desse ano. E há uma grande expectativa de o que vai ser, como vai ser. Poxa, e aqueles sonhos, aqueles planos, aqueles projetos. Tudo bem, tudo isso é válido, tudo isso é muito bom, né? É lícito você sonhar, é lícito você pensar, planejar, você fazer projetos. É tudo lícito, tá tudo bem, não é pecado nenhum. Mas o que nos torna incoerente com essas listas, com aquilo que nós planejamos e sonhamos, é quando a gente não coloca Jesus à frente. Quando a gente fala assim, não, isso aqui é a minha vontade, essa não é a tua. Porque Jesus tem uma vontade muito melhor do que a nossa. Incrível, né, velho? Já a introdução Forte. aí sensacional, né, Tiagão Felipe? Porque aí eu fiquei pensando, é uma palavra que na minha cabeça divide, porque já é para quem conhece a palavra, tá? Porque Pedro, caminhando com Jesus e vendo todas as maravilhas que Jesus realizava, ele mesmo, Pedro, tendo realizado milagres, ele ainda precisou, como você acabou de falar, aos 45 do segundo tempo, quando Jesus olha para ele e fala, agora você está completo. É o povo de Deus que já está batizado, que está falando em línguas, que está na igreja, que está jejuando, que está passando por tudo, mas ainda, como Pedro, duvida de algumas coisas. Exatamente. É isso? Exatamente. Eu comecei a destrinchar essa palavra falando que Pedro foi chamado, né? Existe uma chamada sobre cada um de nós. E quando a gente ouve essa chamada, a gente acha que é um ofício, que é você fazer alguma coisa. Mas na verdade não é. Quando Deus está falando sobre essa chamada, ele está dizendo assim, eu te amei, Rodolfo. Ele fala o teu nome. Amém. Eu te amei, Moacir. Ele fala o meu nome. Ele não está olhando e falando assim, eu te amei, Rodolfo, porque eu quero que você seja um anfitrião de podcast, eu não quero que você seja isso, aquilo, outro. Ele não está olhando pelo futuro lá na frente, ele sabe do teu futuro, mas ele está dizendo assim, Rodolfo, eu te chamei. Existe uma chamada sobre você. Eu olhei dentro do ventre da tua mãe e lá quando os teus pais decidiram que o teu nome seria Rodolfo, eu afirmei aquilo e disse assim, o Rodolfo é meu. Amém. Então essa foi a primeira chamada para a história de Pedro. Pedro foi chamado. Porque depois a gente passa para a parte dele ser escolhido. Porque ser chamado, o mundo inteiro foi chamado. Né? A criação, a humanidade é algo divino. Amém. Deus ele criou todas as pessoas. Só que agora Deus ele está vindo e está falando assim, você foi chamado, só que agora você é escolhido. E aí é uma das coisas que eu também parei para pensar. Porque nós como cristãos começamos a fazer o quê? Ah, eu sou escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente usa desse verso como se fosse uma honraria para nós. E aí a gente descarta todo mundo que está lá fora. Caraca. Eu ia pedir pra você destrinchar um pouquinho disso que você Porque falou, quando a né? gente descarta as pessoas que estão lá fora, nada mais é do que a gente está fazendo o quê? Eu faço acepção de pessoas. Mas lá fora, aquelas pessoas, elas também têm um chamado. Elas também têm um nome. Jesus também o chama pelo nome. Só que essa parte de ser escolhido é o quê? Nós conseguimos, agora sim vem a diferença, nós conseguimos compreender e entender que esse ser escolhido é o quê? Agora você professou a sua fé em Jesus. Agora você está confiando em Jesus. Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Então foi uma escolha. Então você foi escolhido sobre isso. Isso aí é um passo, então. Quem está lá fora ainda não teve essa decisão, ainda não se tornou escolhido. Por quê? Porque não veio e não concretizou a tua fé, né? A profissão de fé. Então, eu usei isso como exemplo, quando a gente vai descer no batismo, a gente profere ali algumas palavras. Fala, poxa, eu quero ter Jesus porque ele é meu Senhor e Salvador. Você fala ali alguma frase, algumas palavras. E é exatamente isso. Você agora proferiu, você agora disse para o mundo espiritual que é ele quem governa a tua vida, ele quem reina. Então, Pedro estava vivendo os processos de Deus, chamado e escolhido. E aí sim, a história vai continuando, vai destrinchando, e a gente vai vendo os processos que Deus estava fazendo na vida de Pedro. Então isso é algo muito interessante. A gente precisa se atentar que a Bíblia é riquíssima em detalhes. Aí você já traz para um outro panorama, né? De que a gente, mesmo sem querer, comete esse pecado de fazer essa asepsia de pessoas, porque a gente acha de verdade que a gente tá num outro nível agora, né? É diferente, por ser cristão. É verdade mesmo, cara. Mas sabe, até aproveitando Mas faz sentido, né? Sim, Com faz certeza. sentido. Até aproveitando essa introdução, o Mo falou às vezes a gente quer pôr aquela capa de herói, né? E um outro personagem que muitas vezes a gente pensa, quando fala de ser chamado, ser escolhido, a gente confunde um outro chamado que foi, por exemplo, Davi. Davi, quando foi chamado, ele já recebeu uma unção para ser rei. E às vezes a gente, quando recebe Deus nos chama, a gente acha que é o chamado de Davi. Ah, não, vou ser rei, esquece o mundo, esquece lá fora. Eu sou diferente, né? E aí, o legal do personagem Pedro
ele traz a humanidade. Porque você pega a história de Davi, cara, é um super-herói. É um roteiro de Hollywood mesmo, sabe? A história mas tão humano como qualquer outro, né? E tanto que a Bíblia faz questão de mostrar quando ele caiu, ou todo o veneno que ele teve que passar, mas você pega aquela história com o roteiro pronto. O cara começou, ralou, teve uma glóriazinha aqui, depois foi lá, teve que fugir e tal. E daqui a pouco o rei foi o maior rei da história, e todo mundo quer ser Davi. Agora ninguém quer ser Pedro. Porque Pedro, você pega, foi um líder da igreja, tudo isso aqui, mas você pega só em quantidade de livros, a maior quantidade de ensinamentos no Novo Testamento não foram escritos por Pedro. Sim. Então ele não tinha vaidade. Quando ele amadureceu na fé, ele não tinha vaidade. Ele foi um líder da igreja, ele representou ali, mas não foi, vamos dizer assim, a estrela que foi outros personagens como Davi. Não, tem muito mais problema relacionado a Pedro, se você for ver, né? É que Pedro nos retrata de verdade quem nós somos. Sim, Quando o sim. Moacir falou que ele se olhou no espelho... Por isso que ninguém quer ser, né? Quando o Moacir falou que ele se olhou no espelho e falou, cara, peraí, todo mundo tem um pouquinho de Pedro, eu tenho muito de Pedro, cara, sabe? E eu não sei nem se do Pedro velho ou Pedro convertido, porque eu também vivo várias maravilhas de Deus na minha vida, sabe? Eu creio que todo mundo, você que está em casa nos assistindo também, eu tá escutando esse podcast, e bastou uma coisa não dar certo como nós planejamos, e aí a gente já começa a questionar. Porque a gente se acha merecedor no sentido de, eu tô ali dizimando, eu tô na tua igreja, eu não tô falando palavrão, tô traindo a minha esposa, eu tô de boa, eu me afastei daqueles amigos, eu não tô mais naquele lugar, salmo número 1, né, cara? O não, não e não, só por hoje, a gente vive isso. E de repente, por que comigo? O que eu fiz? Que não sei o que lá. E aí, eu te escutei na pregação e você falou assim, quando a gente ora, a gente só sabe pedir pra Deus, a gente não fala que seja feita a tua vontade. Cara, aquilo foi um tapa na minha cara quando você falou, porque eu falei, opa, peraí, Moacir, eu falo que seja feita a tua vontade em toda a oração. Senhor, que sobre todas as coisas que aconteceram no meu dia hoje, seja feita a tua vontade, não a minha. Aí, de repente, eu sou mandado embora de um lugar. Meu Deus do céu. Essa era a sua vontade? Mas não era a minha, né? Amém. Eu vou viver isso agora, mas amém. Você entendeu? Eu acho que todo mundo tem esse lance, né, cara, do Pedro, e que seja feita a tua vontade, mas quando é feita de verdade a vontade de Deus, a gente para e choca com isso, né? Mas aí acho que entra um lance que o Moa falou também, da maturidade, né? Você ter maturidade, você vai ter intimidade com Deus e maturidade para entender que aquilo é a vontade dele, vai doer? Vai, eu vou ter que passar por esse processo? Vou. Mas beleza, eu vou passar sorrindo, vou passar crendo que tem coisa melhor ali na frente. Exatamente. Porque quando a gente entra nessa expectativa do que seja feita a tua vontade, a nossa expectativa como humano, né? A gente estava até antes aqui no bate-papo dizendo que nós somos seres espirituais e a gente precisa entender, Discernir, compreender isso, discernir isso. É algo muito, eu diria assim, que se torna muito mais precioso do que relativo. Por quê? Porque quando a gente faz essa oração dizendo isso para Deus, Deus em tudo seja feita a tua vontade, a gente tem que se preparar para os prós, para os contras dessa vida. A gente tem que se preparar para os revés da vida. Exatamente. A gente tem que se preparar para os momentos de luta, para os momentos de dificuldade. Porque quando viram os momentos de dificuldades, agora é a hora de você fazer o quê? Continuar confiando. Continuar acreditando. Exatamente. Continuar dizendo assim, Deus, eu ainda continuo entendendo que o Senhor está no controle das coisas. Amém. Porque quando a gente tira isso, a gente acaba de uma forma ou de outra tirando e oscilando a nossa fé. Era exatamente isso que Pedro estava titubeando nesses momentos. Porque quando Jesus o chama, o chamado ali, o lugar geográfico que Jesus o chama, era diante do lugar de autoridade que ele tinha. Mas Jesus está dizendo assim para ele assim, você vai precisar largar tudo. Você não vai poder mais voltar para esse lugar aqui. Só que aí chega lá no final da história, Pedro volta para aquele lugar. Isso é muito louco que você falou. Entendeu? Porque ele está dizendo assim, cara, eu confiei, mas eu confiei desconfiando. Eu acreditei desacreditando. Eu tive fé, mas eu tive uma fé rasa. Você tá entendendo? Então, a Bíblia é muito franca quando ela fala assim, você quer ter fé? Tenha a tua fé do tamanho de um grão de mostarda. Você não precisa soberbar sobre a tua fé. Você não precisa dizer que a tua fé é grande. Você não precisa dizer que a tua fé é gigantesca. E nem fazer berganhar, não é? Barganhar com Jesus também, né, cara? A minha fé é isso, então você tem que me dar isso. Então. Exatamente, porque como que se mede fé? Essa é uma pergunta que fica um questionamento gigantesco. Se mede fé como?
Cara, se mede fé na hora que você tá num cenário difícil, onde tem um ente querido internado, onde tem alguém que tá passando por uma luta e por uma dificuldade. É nesse lugar que se mede fé? Não se mede fé, então, no momento que você tá legal, que você tá bacana, que as coisas estão caminhando, que as coisas estão andando, não se mede fé nesse cenário? Normalmente você para de orar e vigiar nesse momento. Exatamente. Tá tudo Foi tranquilo, né? que foi o que Pedro fez junto com os outros discípulos. Quando Jesus o chama para um momento particular, dizendo assim, olha, tem algo surpreendente para acontecer nessa hora. Eu estou chamando vocês para a gente orar. Jesus não estava simplesmente dizendo assim, olha, vigie enquanto eu oro. Jesus já estava preparando eles, dizendo assim, algo surpreendente vai acontecer. E nessa hora algo surpreendente acontece. Porque pensa, nós também dissemos isso aqui antes de começarmos. Cara, olha as experiências. Jesus transfigurado, um corpo de luz. Moisés e Elias conversando com Jesus num corpo transfigurado. Olha que louco isso. Uma nuvem de glória os envolve. E depois uma voz desce do céu dizendo e afirmando que Jesus era o Filho. Essa era a experiência que Jesus estava chamando aqueles três para dizer assim, olha, vem aqui comigo, enquanto eu estou orando, se prepara, porque tem algo grandioso para acontecer. O que eles fazem? Dormem, cara. Entendeu? Por quê? Porque aquilo que era prazeroso para Jesus era um sacrifício para eles. E eu disse isso, porque aquilo que muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto é exatamente a hora que Deus está falando assim, eu estou operando, eu estou fazendo. E quando eu escrevia essa palavra, a gente tem um costume em casa da gente sempre fazer um culto doméstico, né, com os nossos filhos, principalmente porque o Davi tem 6 anos, ele está naquela fase de absorver as coisas. E aí a minha esposa falou assim, poxa, a gente precisa fazer o primeiro culto doméstico. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei para ela assim, mas agora de bate pronto, ficou muito rápido, né? Ela falou, tudo bem, eu levo a palavra, não tem nenhum problema, eu tenho aqui uma palavrinha que Deus ministrou no meu coração. E aí ela começou a trazer os exemplos de coisas que a gente vivia lá atrás, antes da gente ter filhos. Quando a gente talvez era noivo e estava na igreja, e a gente tinha mais disposição para fazer. A gente saía da nossa zona de conforto. E aquilo pegou tão forte no meu coração que eu falei assim, tá vendo? O meu amor não é tão sacrificial assim, não. Porque se ele fosse tão sacrificial, eu não teria deixado de fazer. Sim. Cara, quantas vezes eu participei de Pão da Vida? Quantas vezes eu fui para a comunidade? Quantas vezes eu saía daqui e ia lá para Cotia, para casa de recuperação? Por que eu deixei de fazer? E aí a nossa oração como família naquele dia foi assim, Deus nos restaura para viver isso de novo. E aí a surpresa foi o meu filho perguntando, vocês faziam isso? É um baque, né? É constrangedor, cara. Porque o evangelho real, genuíno e verdadeiro, não é a gente subir num púlpito e fazer o que a gente faz. Com certeza. Entendeu? Eu não estou dizendo isso de uma forma descartada, tá? Não, sim, cara. Entendam bem. Não. Eu estou dizendo de uma forma assim... Lógico, ali é muito importante, muito real. Ali é que a gente é suprido. Mas são várias e manutenido. Mas o evangelho é muitas outras partes. São várias partes. Sabe, Jesus, na caminhada, ensinando os discípulos, ele estava fazendo o quê? Sentando com prostituta, sabe? Ele estava sentando com fariseu. Todo mundo, cara, tava indo, você entendeu? E isso é muito importante você falar, porque, por exemplo, eu já falei isso algumas vezes e toda vez que eu tiver oportunidade eu vou falar. Quando eu comecei o meu podcast, o Podcast Sem Filtro, aqui no YouTube, a primeira pergunta que as pessoas me fizeram, algumas pessoas, né? É um podcast cristão? Eu falei, não é um podcast cristão, é um podcast plural. Eu vou levar o padre lá, eu vou levar o pastor lá, eu vou levar o morador de rua lá. Não, então não vou assistir. Eu escutei isso de muita gente da igreja, falando que não ia assistir o podcast, porque não era um podcast cristão. E aí eu fiquei me perguntando, será que essas pessoas não assistem novela da Rede Globo, não assistem da Atena o tempo todo, não assistem que também não são coisas cristãs, mas entender o propósito que tem um podcast, por exemplo, não tem. Eu já converti mais gente para Jesus do que muita gente na igreja, estando aqui todo domingo, só orando antes de começar meu podcast. O Gabriel tá aqui, ó, que trabalha com a gente fazendo corte aqui, tava lá. A gente sempre faz uma oração antes de começar um podcast. Não é uma oração assim, Pai, em nome de Jesus, abençoe isso aqui. Não, é uma oração à vera. Eu não sei quem é a outra pessoa, de onde a outra pessoa vem, o que a outra pessoa está passando. Pouco me interessa naquele momento se a pessoa acredita no que eu acredito ou não. Eu só peço ele falar, eu não sei qual que é a sua religião, qual que é a sua fé, mas eu aqui sempre oro antes de começar o podcast. Rodolfo, fica à vontade. Cara, teve gente que chorava de soluçar. Eu atrasei podcast várias vezes. Eu tinha que começar 4 horas, começava 4h30, 4h40, porque eu estava orando antes.
Então tem um grande propósito. A gente, de verdade, cara, é uma lição que você está falando aqui, da gente não fazer separação de pessoas. Sim. A gente tem que ir, porque evangelizar é isso. É você ir lá na pracinha lá, meu, ver os caras fumando maconha lá, e você ir lá evangelizar, falar dos propósitos de Deus. É levantar a bandeira, né? É É o que lógico. o Moa falou Você também. entendeu? É lógico. Eu lembro que a França falou há um tempo pra mim que passava aqui perto de onde ela morava, sempre tinha uma garota de programa na esquina. E muitas vezes ela parava lá pra falar de Deus pra essa menina. Até que um dia ela sumiu de lá. A gente não sabe se ela trocou de ponto ou se ela veio pra igreja. Em nome de Vamos acreditar no melhor. Tá vendo o dia que a França lá à noite não rendia, ela falou, deixa eu sair daqui. Não, mas eu Mas a vejo gente o copo, quer acreditar que... eu vejo o copo meio Loucura, cheio, eu né? acredito que a França evangelizou ela. Mas você disse também, cara, pra minha surpresa, sobre a pedra. Você falou que Pedro não foi a rocha firmada, não foi a pedra firmada. Não. Aí é que tá, porque eu já vi muitas pregações, cara, falando da afirmação de Pedro. Trocadilho aí já pegou muita Explica gente. pra gente, por favor. Então, na verdade, quando eu estudei sobre isso, eu estava pegando essa referência numa pregação. Essa parte de Petros e Petra foi uma referência de uma pregação que eu estava ouvindo, porque, como eu disse, eu estudei sobre Pedro nesses últimos dias porque estava na minha cabeça, cara. Eu precisava falar assim, eu preciso subir ali com uma autoridade no sentido de dizer assim, cara, eu sou essa pessoa, você também é essa pessoa. A gente tem muita coisa para ser lapidado, muita coisa para ser moldado. E aí, numa dessas referências, falava exatamente sobre isso, né? E aí era um teólogo trazendo exatamente essa explicação. Eu vou ler aqui porque eu não Claro, tenho claro. tanto conhecimento assim de dizer do que é língua grega ou não, mas uma das coisas mais interessantes é que é um trocadilho. A palavra Pedro e pedra no grego é um trocadilho, né? Então, pedra é Petra e Pedro é Petros. Porém, na tradução, você vê que são coisas diferentes. Então, pedra não deriva de Pedro, mas Pedro deriva de pedra. Petra é uma rocha inabalável e Petros é um fragmento de pedra. Então, ou seja, Só um fragmento. só um fragmento de pedra, entendeu? Um resquício, alguma Pedaço. coisa que saiu dali. E é um trava-línguas, né? Sim. Pé preto Pedra de Pedro preta. pegou 3 tigres com prato de pedra. Só que aí quando Jesus ele revela isso para Pedro, ele está dizendo assim, Pedro, é o seguinte, eu estou dizendo que você é uma pedra que tem grande significado para mim, você é um fragmento de pedra que tem grande significado para mim, que eu vou te usar muito, que a igreja vai ser edificada pelo meu nome, através de mim, como pedra principal, como pedra angular de esquina, só que você vai lá como um fragmento, um dessa pedaço. pedra. Então, ou seja, esse Deixa de ser importante. Né? Exatamente, não deixa de ser importante. Então, esse fragmento é as nossas vidas. Que precisam ser lapidadas, né? Precisam isso ser que é muito bem bom. lapidada. Porque quando chega nesse nível de conversa, Jesus está falando assim, você na igreja, Pedro, Segura aí, Pedro. segura aí. Por quê? Porque talvez Pedro tinha ali no seu instinto aquele negócio de tipo assim, cara, eu sou empresário, cara, esse ramo de pescaria eu manjo tudo, eu tô aqui na frente de tudo, cara, eu tenho esse espírito de liderança. Como assim você está falando que eu não sou igreja? E aí Jesus chega para ele e fala assim, a igreja tem um dono, a igreja já vai continuar sempre sendo Jesus. Não é porque há uma denominação que não existe um dono. Quando Jesus está no centro de todas as coisas, a denominação ela vai caminhar, ela vai andar. Então a gente vê muitas denominações hoje no nosso país caminhando, por quê? Porque Jesus está no centro, né? Amém. Então é por Inclusive a esse nossa aqui em motivo, Guarulhos. inclusive a nossa. Então por quê? Porque Jesus é o centro, Jesus é essa pedra. Então existem outros fragmentos que somos nós que estamos aqui nessa mesa, você que nos escuta em casa, exatamente porque esse fragmento vai se juntando e agora nós conseguimos espalhar isso como igreja. Porque a gente se atenta ao quê? Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens, mas ele está dentro do nosso coração. Então, peraí, é um fragmento. Esse fragmento saiu e vai pregar para outro lugar. Esse fragmento sai dessas 4 paredes, ele Virar sai, um fragmento, ele vai sai virar um dessa fragmento. essa pedra angular, entendeu? Que é Jesus, e agora ele sai para pregar. E agora ele sai para poder fazer novos discípulos. Cara, eu nunca tinha escutado. Essa daí é braba, eu nunca tinha Essa, escutado. cara, essa e aqui- faz sentido. Então porque- faz mais sentido, é isso. Não, eu escutei já outras pregações que também fez sentido, mas no sentido de humildade, Fê, por Tá. exemplo. Porque você. O que Jesus tá fazendo aqui com Pedro? Tá colocando ele no lugar dele, meu Sim, irmão. sim. Ô, calma. Senta aqui. Calma. Não é assim, não é é. assim. Sempre, se a gente parar pra pensar aqui, pegando como referência, que foi aos 45 do segundo tempo, Jesus subindo, falou pra Pedro, agora você tá pronto? Imagina ele preparando o Pedro aí. Falou, Pedro, que você não é igreja.
Calma aí, meu irmão. Não, e detalhe que quando Jesus fala e faz o trocadilho com ele tinha acabado de dar uma baita bola dentro, mano. Sim, total. Tipo, Ah, foi verdade. Vocês, quem que vocês acham que eu sou? E aí a hora que ele fala, não, você é o Cristo, é o Filho de Deus. Nossa. Não foi Estourou, nem hein? carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. Aí, tipo, imagina. Se encheu, Nossa, a bola olha encheu. isso aqui, Deu aquela crescida e depois já tomou já. Encheu, cara. E você fez um parâmetro muito interessante. Eu me arrepiei também aqui, ó. O Marcinho falou outro dia, você parece um porco-espinho. Foi na mesa aqui. O arrepio dele é pequenininho, o bagulho. Aí, você falou assim, por que que ele fala isso? Será que foi porque Pedro negou Jesus 3 vezes? E ele pergunta 3 vezes quem sou eu? Cara, olha que coisa de se pensar, cara. Eu nunca tinha pensado nisso também. Sim. Nossa, que loucura, né? Porque quando Jesus ele tá ali no seu discipulado, e eu usei essa palavra, talvez algumas pessoas não gostaram ou talvez não vão gostar Qual quando foi? assistirem, que é ferrenha. Foi um discipulado ferrenho. Por que eu tô dizendo isso? Exatamente até aquele exemplo que você falou aqui no nosso bate-papo. As pessoas acham que Jesus era maldoso, fazia as coisas por maldade, né? Mas não era. Jesus estava fazendo o quê? Esse Exatamente bate-papo isso. foi em off, a gente tava falando de algumas pregações aqui. de Teve um algumas podcast coisas, antes aqui. Foi uma coisa em off. Pedro, senta aqui. Senta aqui. O seu discipulado é o seguinte: tudo que eu tô te ensinando é para que lá na frente não haja arrependimento daquilo que você tá vivendo agora. Você tá entendendo? O que eu tô te ensinando é o seguinte: tem grandes coisas que precisam ser mudadas aí dentro. Eu te criei, eu te formei, eu te estabeleci, mas agora eu preciso transformar esse coração. Eu preciso tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu preciso que agora você seja alguém lapidado pelas minhas mãos. A minha presença precisa estar dentro de você. Eu não posso que você chegue lá na frente como um apóstolo de Cristo, fazendo da forma como você acha que tem que fazer. Então, Jesus o tempo inteiro estava tentando colocar Pedro no lugar certo. Dizendo assim, baixa a bola. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Entendeu? E ele vai dando sequência na história e ele vai, indo pra cima. Porque Pedro o tempo inteiro tá tentando fazer o quê? Tá tentando Do jeito meio que dele. chamar a atenção de Jesus, dizendo assim, cara, eu tô com você. Você não tem ideia desse Sou chamado. eu, né? Eu tô Sou eu. aqui. Sou eu, Pedrão, cara. Sabe no The Chosen? Cara, Porrada, o The Chosen retrata muito bem isso. Entendeu? Acho que todo mundo que lê, vai olhando pra Pedro, é Pedro. E é da hora isso, Jesus, não é você. Sobre Opa. o The Chosen, eu acho muito interessante a história de Mateus, que eu acho que Não, Mateus... Mateus é que top. assim, Pedro, a gente lê tanto, eu já li muita coisa sobre Pedro também, porque é aquele negócio que você falou, a gente se assemelha muito com Pedro. Eu acho que nenhum dos outros 12 dos discípulos de Jesus que tem na Bíblia ali, principalmente dos evangelhos que são citados, cara, dos 4, Pedro é o que mais se assemelha a nós seres humanos, Sim. que quer resolver tudo do nosso jeito, que falta uma coisa precisa da fé. Então, e ele resolvia tudo na porrada. A força do Eu braço. me vejo muito nisso. Será que alguém se identificou? Pedro dá a bola dentro e dá a bola fora. Dá a bola dentro e dá a bola Esse fora. é o Rodolfo. O tempo inteiro. Esse é o Esse é o Moacir, entendeu? Esse é o Moacir. aperta Fica um. o tempo inteiro assim, cara. Porque uma das coisas depois desse discipulado é quando Jesus chega pra diante dos discípulos e fala assim, talvez vocês não entenderam o que eu vim fazer sobre a terra. Né? Porque para os discípulos estava sendo tudo uma novidade. Né? Para o povo ali, pro povo de Israel, estava sendo uma novidade. Né? Tipo, o Messias está aqui e tal, ele está operando milagres, ele está fazendo prodígios, sinais, maravilhas, ele está curando enfermos, ele, está curando coxo. Tudo novidade, cara. Não tinha ninguém que fazia isso antes. Jesus foi o único e primogênito de todas as coisas. Até Entendeu? ele liberar essa grande bênção também sobre os discípulos dele, Sobre que os começaram discípulos. a fazer milagre Só também. que E ele depois tava- sobre Paulo também, Isso. né, que vem depois. Exatamente. vem Ele estava depois dele. ensinando exatamente isso que, vamos ver no que eu estou fazendo. Discipulado é isso, cara. Discipulado é você aprender. Né? Eu lembro de uma história até hoje do pastor Santos dizendo quando ele estava sendo discipulado pelo AP, que o AP chamou ele para poder carpir grama em casa. Cara, discipulado esse? Como assim? Esse é discipulado, cara. Eu tô te formando um homem, eu tô te fazendo alguém que lá na frente vai poder olhar para esse discipulado e vai falar assim, valeu a pena. Entendeu? Então, uma das coisas que me chama a atenção é quando Jesus chamou então os 12 e falou assim, o negócio é muito mais embaixo. Eu preciso dizer para vocês, deixar muito claro que eu preciso morrer, eu preciso ser crucificado, eu preciso ressuscitar no 3º dia. E aí Pedro se levanta, mais uma vez. Mais uma vez. E aí ele vai contra aquilo que Jesus estava falando. E aí o que é mais interessante é que na repreensão, Jesus está dizendo uma frase, para trás de mim, Satanás.
E quando ele fala isso para trás de mim, Satanás, também é mais uma Aparta-te de história mim, né? que nós estamos habituados a entender e compreender que, na verdade, Jesus estava chamando Pedro de Satanás. Mas não é isso, cara. É o espírito Era o espírito opressor que estava conduzindo a vida de Pedro. Tanto é que Jesus não estava dizendo assim, para trás de mim, Pedro. Para trás de mim, o meu discípulo. Ele estava dizendo, para trás de mim, Satanás. Era espiritual, né, o E mais, negócio. pra frente na história também, Paulo também faz isso. Porque Paulo chega numa cidade e tem uma mulher que fica falando lá. Adivinha, não é? Fica pra, eu Sim, acho que adivinha, isso. Adivinha. Exatamente. Olha aí, olha, Paulo tá aqui, que não sei o que lá. E ele fala, sai daqui, Satanás. Por quê? Porque senão, cara, tava ali, a gente não sabe de onde vinham os elogios, essas coisas. Exatamente. Né? Mas é o modo espiritual que você falou, né? É Saber o modo- diferenciar. É o modo espiritual. Você falando hoje, você pregando sobre Pedro hoje, eu comecei a pensar numa coisa que eu não sei se faz muito sentido para vocês aqui, vocês podem falar. Que não existia muita idolatria sobre Jesus, dos discípulos. Você não vê Pedro idolatrando, você vê Pedro falando, tamo junto e tal, mas não existia aquela idolatria cega sobre Jesus. Tanto que eles pisavam na bola, que senão, né? Você via mais as pessoas que fizeram prova de Jesus passando pelos milagres, idolatrando Jesus, né? Você vê que a mulher ali quebra o vaso de alabastro, lava os pés de Jesus com uma fé. A gente pode falar que ela idolatrava Jesus porque, cara, ela reconheceu mesmo. Talvez ela teria mais fé do que os 12 que andaram com ele. Sim. Você entendeu? Mas você não via Pedro idolatrando Jesus assim, o que é difícil. Porque, por exemplo, eu não quero... eu tô longe de ser um idólatra aqui, mas a gente tem uma referência muito significativa e muito abençoada, que é a referência do pastor Marcinho dentro da nossa igreja. Sim. Amém? Amém. Ó, chegou até uma aguinha aqui, ó. Obrigado, viu, mano? Valeu, Gabi. Obrigado, Gabi. Dá pra mostrar, eu tenho água aqui ainda. Tem aí? Tenho água aqui. Eu também. Deixa aqui na mesa. Pronto. Ok. Nós temos um pastor aqui que, cara, e uma pastora, né, cara? O nosso corpo pastoral é sensacional. A gente tem o Marcião, a gente tem a Mara, a gente tem o Claudião, a gente tem André, a gente tem a galera aqui da igreja, que nós somos muito bem abençoados. Temos você, que pregou hoje, que ele não desviou a palavra do Marcinho, você veio com a igreja. Sabe? Isso é muito significativo pra gente que tá pegando culto ali embaixo. Muito. Amém? E aí a gente pergunta assim, a gente, voltando da idolatria, pra eu fechar meu raciocínio. Quando eu vou tomar algumas atitudes na minha vida, principalmente trabalhando com a internet, eu quero desabafar na internet. Você tá no podcast e você tá ali com 1000 pessoas te assistindo, você quer falar coisas, aí a primeira coisa que vem na minha cabeça não é se Jesus faria, mano. É se o meu pastor faria. Porque eu acho que o Marcinho, ele é tão equilibrado nas coisas que a gente vê de sintonia dele com Deus. E às vezes a gente não quer desagradar, porque Deus já desagradou da gente 20 mil vezes no dia. Que a gente já só os nossos pensamentos, meu amigão. Já foi, já. Mas o pastor, eu não consigo trapacear, eu vou colocar essa palavra aqui, mas eu não consigo enganar o pastor com meus pensamentos. Porque ele não lê meus pensamentos. Mas as minhas atitudes, sim, eu falo, cara, será que se eu fizer isso, o Marcinho vai ficar chateado? É o discipulado, isso é O legal. discipulado, É o Israel celular não vai discipulado. Você entendeu? Aí volta pra história de Pedro. Cara, será que Pedro... É que as brigas de Pedro eram sempre com ele mesmo. Sempre. Não é isso? Mas eu acho que talvez o Fez lance... sentido? Fez sentido? Sim. Mas eu acho que talvez o lance de Pedro, a Bíblia é muito clara, ela faz questão de mostrar isso, né? Então, talvez tudo isso seja para discipular a gente hoje, de que Pedro era falho, de que Pedro era assim, e mesmo assim, olha quem foi Pedro, né? Então eu acho que serve muito pra gente, por isso que a gente se identifica tanto. Então, Eu tava falando, né, Tiago? A gente tava falando em off aqui. Por que Jesus escolheu os 12? Você olha pra história de Pedro, você fala, mano, Cada personalidade. como né? assim? Não escolheu os escribas, não escolheu os anciões que estão. Anciões, né? Não escolheu as pessoas que já nasceram esperando o Messias, estudando, vestindo da melhor roupa. Ele não escolheu essas pessoas. Ele foi ali no meio de 12 pessoas que não. Cara, que se a gente pegar a humanidade tem um pouquinho de cada um dos 12 ali, cara. Então é muito fácil você olhar para ele e entender isso e falar, cara, Jesus pegou esses 12 justamente para discipular a humanidade. Exatamente. é tipo isso mesmo. É isso mesmo. Eu acredito que quando a escolha de Jesus, né, trazendo a subsistência daqueles discípulos, era, além de ser isso, de tipo, vou discipular a humanidade, era mais ou menos dizendo assim,
Cara, todos eles são pessoas comuns, todos eles têm erros e falhas. Porque aí a gente volta de novo, lá atrás, quando eu disse que a gente prefere colocar uma capa, dizer que a gente é super-herói e que tá tudo certo e tá tudo bem. Mas Jesus, ele vem e mostra a humanidade desses homens. Sim. Fala assim, olha, eles são falhos, eles têm erros, eles têm pecados, mas nem por isso eu desisti deles. Nem por isso eu tô desistindo de você. Você precisa ser lapidado. E aí a gente até comentou no início, na verdade a gente estava no off, e a gente falou exatamente sobre isso, sobre qual parte do discipulado de Pedro nós estamos. Exato. Entendeu? Qual parte do discipulado? Porque talvez você já está ali findando o seu discipulado com Jesus num tete a tete, falando que eu vou voltar a pescar. Você talvez está lá no final, mas talvez você está sendo chamado agora. Que a pescaria física já não era mais pra ele, Não né, era. cara? Era pescador de homens, né, cara? Ele voltou pro barco pra jogar rede. É isso. Meu Deus, que incrível legal que falar de Pedro. Legal que o Moa falou é o mimimi, né? Você pega as passagens de Jesus repreendendo Pedro, você fala, tá pegando no pé de Pedro, tá pegando no pé de Pedro. Tá perseguindo Pedro. E aí vai a nossa maturidade. Eu falo um pouco da minha história. Eu cresci na igreja, fui criado na igreja. Meu pai foi ungido pastor muito cedo. Cara, era insuportável ser o filho do pastor. Porque, tipo, tava todo mundo na roda assim, meu pai só fazia com o dedinho assim, ó. Meu pai fazia com o dedinho assim, tá todo mundo na bagunça. Você não sei o que. Eu falo, mas por que você não chama a atenção de todo mundo? Eu sou seu pai. Aí você fala, tá pegando no meu pé. Não, meu pai tá me discipulando. Exato. Meu pai tá... E aí, Pedro tava como... Jesus tratava ele ali como um filho mesmo. Ó, vem aqui, Pedro, errou de novo. Exato. Pedro, eu tenho um filho chamado Pedro. E a personalidade é engraçada. Tem semelhança. Então, às vezes, tá aquela... Pedro, vem cá. Aí ele já vem... Tá, errei de novo. E assim, se é uma geração mimimi, eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a pescar porque Exatamente. tá pegando no meu Pra pé. minha vida secular que tá tudo bem, entendeu? Só que a gente se esquece que não existe esse parâmetro de essa diferença entre vida espiritual e vida secular. Pra quem é cristão não existe isso, Não. cara. Porque hoje nós estamos aqui gravando um podcast. Há poucas horas eu estava ali pregando. Só que amanhã tem o meu trabalho, que é secular, que é tudo normal, cara. E tudo vai rodar. O que difere é a gente conseguir discernir as coisas espirituais das naturais. Aquilo que está acontecendo e aquilo que não está acontecendo. Os cenários que nós mesmos criamos na nossa mente. De onde vem a palavra secular? Você sabe? Cara, eu não sei. Eu assisti a Fernanda Brum, um podcast dela, ela falando sobre isso. Falou assim, a primeira música que existiu foi para louvar a Deus. Se a música secular é a música que circula no mundo, nós deveríamos ser secular. E o mundo deveria ser mundano. Olha a lição dela. Sim. Os primeiros seres humanos foram Adão e Eva. Beleza? Então já era secular ali. O que eles viviam já era um modo secular. Caíram em pecado, tiveram seus filhos, que aí já é uma outra história. Aí já vem pro mundo. Já é mundano, já. Já é mundano. Olha que analogia que ela fez. Muito louco. Eu falei, olha que, cara, que é sensacional a gente parar pra pensar nisso. E você começou em um momento do culto hoje, ou do culto domingo, não sei quando vocês estão assistindo aí, mas não é domingo, com certeza. Você estava pregando e você começou a falar, cadê vocês? Onde nós estamos? E aquilo foi tipo, começou a bater, sabe? Na cara de quem estava ligado no culto. Porque a gente também, como Pedro, fazemos promessas, nós também falamos, estamos junto com Jesus. Estamos juntos, Jesus. Estamos juntos, Jesus. Antes de sair de casa, né? Cara, e você Durante falou o dia. assim, e Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí você contou aquela passagem, né? Que antes que o galo cantasse, ele ia negar 3 vezes. E eu falei, meu, será que eu nego Jesus sem querer? Será que quando eu falo um palavrão sem querer? Será que quando eu estouro sem querer? Será que esse é um tipo de pecado que eu estou negando Jesus? Olha que muito louco, cara. Você começou a desencadear. Você lembra como é que você estava para falar isso? Na verdade, essa parte da palavra me chamou muito a atenção porque Jesus já estava finalizando a sua vinda sobre a terra. Ele já tinha sido chamado ali pelos soldados romanos, pelos pretorianos ali e tal. E aí
eu fico imaginando a cabeça de Jesus, cara. Pensa junto comigo. Cara, 12 caras que eu chamei, falou que tava comigo. Falou que tava lado a lado. 12 caras que prometeu 3 anos junto. 3 anos junto. 3 caras que eu discipulei. 3 caras que eu alimentei. Porque o que Jesus comia era o que os caras comiam. Onde Jesus dormia era onde os caras dormiam. 12 caras. Cadê esses caras agora aqui do meu lado, mano? Nossa, eu nunca pensei nisso, é verdade, né? É verdade. Porque, Sumiu cara, todo mundo. uma coisa é a gente pensar sobre a nossa mentalidade. Ah, eu tô longe de Jesus. Mas pensa do lado de Jesus também. Passando na mente dele. Cara, eu chamei os 12. Eu discipulei os 12. Eu instruí. Eu fui lá, eu formei, eu capacitei, eu ajudei, eu mostrei. Eu tava com os caras lado a lado. Eu fui lá porque a Bíblia, rica de conhecimento, fala o quê? Jesus era participante da vida desses caras, mano. Da vida da família desses caras. Verdade. Curou a Entendeu? sogra de Pedro, Curou né? a sogra de Pedro. É. Você tá entendendo? Então Jesus estava ali com os caras. E aí Jesus se vê ali naquele cenário, indo para ser crucificado, olha para trás e tipo, cadê? Cadê o tamo junto? Por que agora vem para as nossas vidas? Porque Jesus te deu um casamento, te deu uma filha, Jesus ele te deu um trabalho, Jesus ele te deu várias coisas, cara. Ele deu um dom. Te deu um dom, te deu talentos. Jesus me deu tudo isso, cara. Jesus nos restaurou, nos transformou, Amém. tá nos lapidando, tá nos formando. Só que, e na hora que a gente chega de repente num happy hour, e aí você coloca um copo de uma bebida que te deixa longe de Jesus? Ou se de repente você cruza um olhar com alguém, você sendo casado, Jesus não tá mais na cena. Então tem várias coisas, cara. De repente aquele palavrão que fazia anos que você não falava, mas aquilo chateou Jesus. Porque fazia anos. Cara, você não era mais isso. Como que você voltou? Existiu um gatilho na tua mente. Não foi simplesmente, fui lá e lancei. Né? Eu sempre falo que ninguém acorda e fala assim, vou pecar. Ninguém acorda. Mas já acorda pedindo misericórdia pelos Entendeu? pecados que vai cometer. Só assim, pelo menos. Só aquele que pensava que não pecou já tá pecando. Tá errado já. Então a gente não acorda com a ideia de que, hoje eu vou pecar, viu? Hoje eu vou fazer uma coisinha errada E aqui. se você ficar em casa trancado, você já tá pecando. Porque procrastinação... Exatamente. Então, tipo assim, Não, você devia estar falando de Jesus, você tá trancado em casa. qual que é a mentalidade do cristão? É uma mente cativa à mente de Cristo. Então, como uma mente de Cristo, a gente precisa olhar para aquele cenário e falar assim, cara, por várias vezes eu deixei Jesus para trás. Por várias vezes Jesus não entrou. Por várias vezes Jesus não estava do meu lado. Quando eu achei que ele estava. Porque eu estava fazendo a minha vontade. O plano e o projeto era meu. Sabe quando você faz alguma coisa na tua vida, tá dando certo, tá tudo bacana. Mas chega lá na frente, Jesus fala assim, cara, tá dando errado agora. Porque eu não tava. Cara, eu já vivi experiências como essa. Eu me lembro que eu morava num apartamento que inclusive era da irmã do Marcião, pastor Marcião. E eu falei, a gente precisa mudar daqui, eu fui para um outro apartamento. Cara, era, sei lá, 1/3 do valor que eu pagava a mais. Eu fui. Eu entrei no apartamento, eu orei, falei, Deus, esteja no controle, na direção de todas as coisas. Orei, coloquei Deus à frente. Só que eu tava ali tão obstinado por aquilo, que a primeira ficha reprovou. Eita. Peraí. Do É um nada. alerta? Já. É um alerta ou não é um alerta? Claro. Do nada. Quando a gente fica obstinado, o que a gente faz? Eu vou dar um jeito. Vai dar jeito. Eu vou dar um Vai jeito. no braço, vai na Cara, força. Tentei a segunda ficha. Reprovou de novo. Falei, não, mas é aqui, cara. Eu orei, eu coloquei pra Deus. Deus tá no negócio. Terceira ficha aprovou. Bacana. Beleza. Mudei. Apartamento com valor maior. Falei, beleza. Uma semana. Reunião de condomínio. Aumentaram, sei lá, significativamente aí. Tô falando de valores R$200 num condomínio. O condomínio que eu ia pagar 200 conto foi pra 400. Toma Eu essa. falei, não. Deu ruim. Aí eu comecei a olhar para aquele cenário, eu falei assim, cara, eu não posso ser vítima agora. Cheguei para minha esposa e falei assim, eu acho que eu fiz uma besteira. Eu acho que eu fiz a minha vontade. Deus já tinha falado para mim que não era pra gente vir. 2 vezes. Sabe aquela historinha do barco? Sim, Quando sim, o cara sim, tá sim. lá,
Exatamente, mano, eu mandei um barco, eu mandei um helico- salva-vida, eu mandei um helicóptero. Como assim eu não te salvei? Pois é, 2 vezes a ficha reprovou. Pra que você foi? E aí? E agora pra sair do apartamento? É porque você tá no modo natural, humano. Você é a tua Humano, vontade. total. Se você tá no espiritual, você, opa. É que, Alguma mas coisa- ó, o que ele fala é pra gente ter um ponto de observação, porque às vezes a gente ora e acha que tá tudo É bem. que a gente não ouve. Ô, vamos lá. Você ora e você não tá ouvindo. você É o ora que e fala. vai, você Eles ora têm e- ouvidos, mas não ouvem. Porque você ora, você não. Eu orei, vambora. Mas você não tá ouvindo a resposta de Deus, porque você não quer ouvir. Ou porque você quer a resposta instantânea. É, exato. Entendeu? Ah, não, é pra agora. Não tem paciência. Entendeu? Você não tem paciência pra esperar. Só que a Bíblia tá falando o quê? Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Calma, espera, respira. Não faça as coisas atropelando as outras. Vai com calma. E agora? Eu tava ali com aquele contrato assinado. Se saísse, tinha multa. Como eu faço? E agora? Misericórdia e graça. Jesus, me perdoa. Fiz besteira. Porque aí, sabe o que acontece? Tô sozinho, tô com a minha família também. Quando tem a misericórdia e a graça, Jesus vai lá e opera, cara. Sim. Amém. E aí, quando eu olho para aquela cláusula dizendo assim, multa de X valor, eu falei, não, cara, eu não tenho isso aqui. Vai ser impossível. Como que eu vou ficar nesse apartamento e fazendo tudo? Fui conversar, cara. Expus a minha verdade. E aí? Falei, cara, é o seguinte, eu acho que eu me precipitei, eu vim pra cá, Deus falou pra mim que não era. Como assim Deus falou que não era? Pois é, Deus falou pra mim, porque eu tenho essa fé. Deus falou pra mim que não era pra mim vir. E é eu importante vim. falar isso. E agora? Confunde Porque os se caras, você cara, tá tudo esconde doido. isso, Deus vai falar, então tá bom. Além de tudo ainda, Tá me você tá me escondendo. escondendo Aí eu ainda. joguei pro cara, eu falei, o que dá pra gente fazer agora? Cara, tá, hipotético. R$1.500 de multa. Ele falou, cara, você me dá 750. Eu falei, cara, eu não tenho R$750. Você não tá entendendo. É coisa séria que a gente tá dizendo aqui, cara. A gente tá dizendo de um valor que eu não tenho. Ele falou, como que dá pra você pagar? Cara, na hora, veio o Espírito Santo e falou assim, cara, joga 10. Falei, cara, eu consigo pagar 10 parcelas de R$75, pode ser? Fechado, mano. Pronto. Saí do apartamento. E eu saí. Fui pro lugar onde Jesus queria que eu fosse. Voltou pro apartamento da irmã Não, do... fui pra um outro lugar. Lá já tava alugado. Olha lá, Mas, pior cara, ainda. É, Ó, então... ó a misericórdia de Deus, ainda muito tinha um outro real, lugar, cara. porque aquele já tava ocupado. Tá vendo? Não, não é esse não, é esse aqui, ó. Aê! Então a gente não consegue discernir essas paradas, sabe? É. A gente vai o quê? No automático, vai no natural, vai fazendo, e daqui a pouco tem uma conta, cara. E essa conta vai chegar. A gente não Entendeu? quer É igual uma fazer a- fatura de cartão. A gente não quer fazer aquela oração a Deus. É a tua vontade, vou fazer e esperar a resposta. Me E mostra, aí né? fazendo, ó, se der certo, se aprovar, É, vai. exatamente. Às vezes não aprova, que nem você falou. Dá- e a gente você vai- insistindo. Eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto muito de escrever, né, cara? E, tipo, devocional, eu leio e vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo. E um dia eu levei um devocional aqui no Instituto, e aí o devocional tava assim, por que Deus não respondeu às suas preces, né? E aí eu comecei a viajar, velho. E você falando que agora eu lembrei disso de novo porque é pertinente novamente. Às vezes a gente ora, o cara chega desempregado na igreja, e se você é uma dessas pessoas, receba no seu coração, amém? Chega aqui pedindo muito emprego, porque está endividado, o cara, Deus vai abrir porta onde nenhum homem abre. E não vem, cara, não vem. E se ele tiver inclinado às coisas de Deus, ele vai ouvir, cara. Deus pode chegar para ele e falar assim, cara, se eu te colocar no trabalho que você está querendo, você vai voltar a beber com o seu salário. Se eu te der um emprego agora, você vai voltar a se prostituir. Você vai gastar seu dinheiro fora do seu casamento. Se eu voltar a te dar um emprego agora, te dar uma renda agora, você vai voltar a fumar seu cigarro. Você vai me conhecer menos, porque agora você está me conhecendo de verdade. Esse é um processo que você tem que passar. E aí, cara, as pessoas não entendem isso, cara. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô passando por isso nesse momento. Eu tenho 200 opções de trabalho, velho, e eu não sei o que eu vou fazer. Eu saí recentemente da empresa que eu trabalhava, e isso foi ótimo para mim. No sentido, não de você estar no mercado de novo de trabalho, buscando uma nova oportunidade, mas porque, cara, eu comecei a orar de um jeito que eu não estava orando mais. Comecei a louvar de um jeito que eu não estava louvando mais. Eu falo, meu Deus, esse tempo que eu estava trabalhando, que eu estava lá apagando incêndio, querendo performar o tempo todo. Que é assim, cara, o mercado de trabalho ele exige que você performe o tempo inteiro. Você tem que estar lá 200 por hora. E aí você não tem mais tempo para orar, você não tem mais tempo para as coisas.
sabe? Você ora muito... Rapidinho ali. É como se piscar. Opa. É como se piscar. É uma oração tão... É tão seca, rasa, é rasa. rasa. Senhor, tu sabes. Amém. Amém. Bora. Pai, em nome de Jesus, eu abençoe esse prato de comida, amém. Assim, a minha filha ora assim, Papai do céu, em nome de Jesus, que eu não faço nenhum grãozinho de arroz e feijão, amém. Eu falei, tira, que é isso? E aí eu me voltei, eu falei, Deus, obrigado por isso. Eu precisava disso de verdade. Eu precisava me voltar, é aqui que o Senhor me quer. Porque quando eu falo que seja feita a tua vontade e não a minha, o Senhor fala, beleza, já que você falou, então eu vou tirar você desse emprego, porque você ia se perder aí, meu filho. Amém. Vem. Que incrível, né, cara? Sim, demais. E, cara, eu tenho vários testemunhos para falar sobre isso. Mas eu tava, enquanto você tava falando, eu tava lembrando. 2009. Eu e a na época, minha noiva, vamos casar. Beleza, vamos casar. 2009. Planos, sonhos, 2009. Sonhos, planos, dezembro de 2009 a gente casa, beleza. A gente foi pro shopping. Shopping internacional, que ainda era aquela potência, né? Aham. Tinha outras tinha coisas um, aqui. tinha um globo assim, a exato. parte de alimentação era tipo planeta ainda, né? Isso aí pode crer. Cara, a gente teve uma briga. Uma briga que a gente nunca tinha tido no nosso relacionamento. A gente se conhece desde 2005. No shopping, só briga no shopping. No shopping. Eita glória. Ao ponto... Cara, isso é um testemunho. O pastor Marcinho fez parte de toda essa história. Ela rasgou minha camiseta. Bexiga. Será que foi uma briga... Tranquilo. Foi uma briga tranquila ou foi uma briga? Foi bem tranquilo, na praça de alimentação. Cara, eu saí daquele lugar ali totalmente envergonhado, porque nós já estávamos na igreja. Eu falei, meu Deus, mano. Sem camisa ou você comprou que uma alguém- outra? Sem Só camisa, sem cara, camisa, sem entendi. camisa. Alguém passou na Ering ali. Eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, vem me buscar aqui. Não, minto, eu tava com o carro da minha mãe. Fui com o carro da minha mãe embora. Deixei ela lá, falei, mano, vai embora de ônibus. Deixou ela lá? Aê! Alô. E aí, Brincando, glória a Deus. Eu tô brincando. isso era um domingo. Domingo é dia de Nossa, estar onde, o shopping cara? já tá Igreja. lotado. Dia de estar na igreja, na cara. O que igreja. eu tava fazendo lá no shopping no domingo? Beleza, tudo bem, passou. Pastor Marcinho sempre atendia de terça-feira. Aí eu liguei pro Marcinho, liguei pros meus líderes de célula na época, falei, cara, eu vou cancelar esse casamento, eu não quero. Beleza, isso domingo. Cara, eu consegui um montador de imóveis no domingo para desmontar todas as coisas que estavam montadas no apartamento. Eu consegui carreto no Meu domingo. Deus. Eu consegui contato na central da CVC para cancelar a nossa viagem no domingo. Tudo que você não consegue, Tudo que você não consegue, normalmente é na normal. semana. 2009, No domingo, o mundo era tudo outro. isso 2009, o aconteceu. mundo era outro. Tudo isso aconteceu. Beleza. Falei, cara, eu desisto. Beleza. Aí eu falei pra ela assim, eu falei, eu não vou desistir do nosso relacionamento em si, né? Sei lá, a gente precisa ser lapidado, a gente precisa ser transformado, moldado. Eu acredito que Deus tem realmente uma história pra nós. Eu falei, já que a gente tá na igreja, já que a gente se submete a viver processos, vamos procurar o pastor Marcinho na terça-feira e a gente bate um papo com ele. E o que ele disser pra gente fazer, a gente vai fazer. Ele sendo uma boca de Deus sobre as nossas vidas. Tudo bem? Tudo bem. Pegamos o ônibus, estudávamos lá no centro de Guarulhos, ela na UNG e eu no ENIAC. Saímos de lá, viemos pra cá. Sentamos lá no altar, lá na Suplicy, lá do lado do pastor Marcinho. Pastor Marcinho, aconteceu isso, ele, sei lá, tô sabendo isso aí, beleza e tal. Eu falei, então, mas a gente queria ouvir do senhor, o que o senhor acha que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei, vamos fazer aquilo que o cara falar pra gente fazer. Ele é boca de Deus, é instrumento de Deus. Ele falou, cara, se vocês casarem hoje, eu não dou 6 meses pra vocês estarem separados ou pra um dos dois matar o outro. E aí, o que vocês querem? Eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida. Ela também não quero. Eu falei, não, tudo bem. Então é isso, a gente vai adiar o casamento. Faltava 20 dias pro casamento, Nossa. convite entregue. Adiamos o casamento. Vai vendo. É. A gente atravessou a Suplicy chamando o pastor Marcinho de tudo que é coisa, né? Fala, mano, esse cara é louco, esse cara tem problema. Quando você vai falando, eu vou pegar uma foto aqui. Esse cara não sabe o que ele tá dizendo. Como assim, 20 dias antes do casamento? A gente vai simplesmente romper tudo. Eu vou passar Até tinha esquecido vergonha. a briga, né, que eles tinham Eu vou tido. passar vergonha de ligar para as pessoas para falar que o casamento não vai acontecer. Olha qual vai ser a especulação das pessoas. Ah, ela te traiu, ele te traiu. Ah, vocês... O que aconteceu? As pessoas são curiosas, elas vão Sim. perguntar. Eu falei, tudo bem, vamos passar pelo processo. Entregamos tudo, cara. Entreguei apartamento, tiramos tudo do lugar. Beleza.
Quando a gente estava fazendo a nossa mudança, a gente reparou que quando a Bruna foi tentar colocar um quadro na parede, mulher precipitada, bateu e aquele preguinho deu aquele furo na parede, sabe? Beleza, ficou ali. Eu falei, caramba, não tem massa corrida, tem que entregar o apartamento amanhã. Ficou. Fomos embora. Beleza, o cara fez a vistoria, entregou, beleza, tudo tranquilo. Vamos viver os processos de Deus. Ela na casa dela, eu na minha casa. Eu falei, a gente continua sendo noivo, mas vamos tirar algumas coisas do nosso meio de caminho, né? Vamos ser lapidado mesmo. Beleza. Deus começou a falar no nosso coração, é hora de casar. Hora de casar, viemos, validamos isso com o pastor Marcinho. O pastor Marcinho falou, tudo bem, agora acredito que vocês estejam prontos, né? Deus lapidou o coração de vocês, tem informado vocês e tal. Vamos procurar apartamento? Vamos procurar apartamento. Achamos o mesmo apartamento que estava lá para alocar. Beleza, o mesmo. Isso aí tinha passado um ano. Um apartamento foi alugado, a pessoa desistiu da locação, porque ela ficou grávida e tinha que subir escada, e aí ela precisou sair do apartamento. Isso foi a história que a imobiliária me contou. Tudo bem, a gente pode entrar lá para ver o apartamento de novo? A gente já conhecia o apartamento. Tudo bem, quando a gente chega lá, tá na parede. A parede lascada do mesmo jeito, cara. Então, ou seja, o tempo de discernir as coisas de Deus é no tempo de Deus, não é não. Amém. Entendeu? Eu sabia que tinha rolado uma história assim de obediência que o Marcinho me contou, mas eu não sabia que era com você, cara. Porque no aniversário da igreja lá em Cumbica, que você tava, né? Sim. Lá em Cumbica, no aniversário eu fui com o Marcinho. Ele foi pregar lá e eu fui. E a sua esposa que nos recebeu lá. Foi ela que nos recebeu. Aí o Marcinho falou assim, ó, essa daí é uma das pessoas mais obedientes que eu já... E temente a Deus que eu conheço. Eu falei, por quê? Com 20 dias, eu falei para elas cancelar o casamento, que eles não estavam prontos. Cancelaram tudo. Eu falei, pastor, é sério? É sério. E casar, isso é uma bênção. Eu falei, que legal, cara. Eu tenho a foto disso, cara. Mas eu não vou achar aqui. Tipo, tem que vasculhar muito. Porque foi em 2020 isso, cara. 2019, eu acho. Foi alguma coisa assim. Que a gente foi na mudança da igreja, 2019. 2019. Eu lembro você chegando lá. Era impossível. O Rodolfo chegando lá, cara. Ganhei o Marcinho. Dava pra lembrar, né? Pô, cara... eu não vou achar aqui, mas enfim, que história, né, cara? Que história porque bacana. A viver a obediência, cara, a gente colhe frutos da obediência. E a gente não consegue se inteirar nisso. A gente não consegue entender. Então, às vezes, quando a gente vai ministrar algum casal, eu sempre falo, cara, eu sou fruto de obediência. E eu sei, eu falo isso com propriedade e autoridade. Eu sei o que eu vivo hoje é o que Deus no meu quer, casamento, porque eu sou fruto de obediência. Sabe, eu brinco que a gente fez 12 mais 1, né? A gente não pode falar aquele número aqui, né? A gente tá chegando no 14. Então a gente fez 12 mais 1, estamos chegando no 14 esse ano. Estamos chegando no 14. E, cara, são 14 anos de casados. Quase 20 anos junto. E a gente vê o quanto que Deus... Ainda tem muita coisa, obviamente, para trabalhar. Só no começo. Mas, cara, é um coração obediente, né? Sabe, hoje ver os nossos filhos. Nosso segundo filho chegou a quase 50 dias. E, cara, é uma delícia. A gente vendo o que Deus está fazendo, sabe? Mas eu ainda continuo sendo aquele Pedro que está sendo lapidado. Então, e ela aguentou muito do Pedro, né, cara? Muito. Que tava lá, né? Mas hoje, trazendo para esse retrato de hoje, por exemplo, você, Thiagão, se você olha para Pedro assim, onde você se assemelha? Onde você acha que o seu Pedro tem que ser doutrinado nas suas atitudes? Boa pergunta, hein? Legal. Eu vou passar a pergunta para todos. Esses dias eu tava assistindo de novo o último episódio do The Chosen, da 3ª temporada, e aí a fase que Pedro anda sobre as águas, né? E da hora que Pedro tá o episódio inteiro, ele tá bravo, Bravo porque a mulher dele tinha sofrido um aborto, né? Ele tá pancada com ele colocou a culpa em Jesus, Jesus tá se preocupando com os gentios e eu que sou povo dele aqui, eu sei que ele é o Messias, ele não tá nem aí pra mim. E, cara, aquele episódio, quando eu assisti, foi chorando do início ao fim, porque você fica naquela, fala, sabe, por que fulano, Deus, as coisas estão rolando ali e pra mim não rola? Ah, por que cara, o cara é ímpio, tem a vida mó tranquila e pra mim não rola? E eu tava nessa vibe já, tipo, algumas semanas, aí eu comecei a assistir o episódio, encolhendo, o sofá foi me engolindo, assim. Cara, terminou, e a hora que no episódio é legal, a hora que ele sai do barco, né, que ele fala, ó,
tá bom, então deixa, se você é o mestre mesmo, deixa eu ir até você. E a hora que ele vai assim, fala, meu, não me solta, não me solta. E é a fase que eu me vejo, falo, Jesus, não me solta. Eu já saí do barco, eu acredito em você, a minha fé está afirmada em você. Eu tive coragem de sair no barco, mas ainda, como Pedro, olha as ondas, dá o desespero. Agora que você segurou minha mão, não solta, não me solta. E ele fala uma coisa pra Pedro, ele fala, não tire os olhos de mim. É. Por isso que ele tá afundando. Mas esse tipo de Isso lamento... com certeza era princípio. Princípio. Entendeu? Tipo assim, não desvie os seus olhos pra direita nem pra esquerda. Continua com seus olhos fitados em mim. Exatamente. Entendeu? Então, quando você olha as pessoas fluindo em algumas coisas e você, como um homem de Deus, você ainda não está fluindo naquilo que você gostaria, você se assemelha a Pedro questionando, né? Sim. Mas esse é o tipo de coisa que já acontecia lá nos primórdios da história, principalmente no livro de Abacuque, que retrata isso também. A primeira lamentação de Abacuque, por exemplo, quando ele começa a lamentar, que ele vê todo mundo progredindo na vida e tem os ímpios faturando, e ele, como um homem de Deus, temente a Deus, Jesus não estava nascendo ainda em Abacuque, foi o homem de Deus, e Deus dá uma resposta para ele incrível, cara. Deus fala, ô, peraí, ainda que a figueira não floresça, aí fica tranquilo aí, meu. Na verdade, Abacuque fala isso depois da resposta de Deus para ele, né? Mas é um tipo de lamentação que todo mundo faz, né? Sim. Se a gente parar pra pensar. Sim. Por que tem pessoas que fluem tanto numa área e nem conhecem Jesus, mas estão lá? Cara, e é tão forte que no culto da virada, assim, às vezes eu fico brincando, Deus me mima muitas vezes. Às vezes Deus solta, tipo, parece que solta uns spoilers da palavra antes de você vir pro culto. E aí, assim, na semana, a última semana do ano, eu pensando, eu falei, Deus, 23 foi um processo, foi um ano pesado, assim. E aí eu tava pensando, falei, essa virada, eu não quero, eu fiquei naquela, não é que eu não quero sonhar. Eu tô com medo de ter sonhos e se frustrarem, como alguns que eu tive para 2023. Mas, já que é a tua vontade mesmo que vai se cumprir, me ajuda a sonhar aquilo que você tá sonhando para mim. E foi a semana inteira nisso. Aí vem a palavra do Marcinho. O que Salomão pediu? Ele não pediu, não é a sabedoria, ele pediu um coração. Eu falei, então, tá bom, já tava na linha já. Na sintonia já. Então, peraí, eu não quero sonhar só por sonhar, porque sonhador eu sou, mas quero sonhar aquilo que Deus quer, que aí eu sei que não vai ter frustração, não vai ter... Aí pode criar expectativa. Vai, mas eu vou estar enxergando o alvo. Amém. Mas e você, Amém, Fê? amém. Como é que você olha para Pedro assim e você fala, cara, eu tenho muito de Pedro em mim ainda? Nossa, tem várias coisas, mas cita aí. uma parte que eu tenho aprendido agora, no final de 23, e agora ainda, é a minha força e o meu jeito. Isso aí foi muito forte para mim de setembro para cá. Você consegue resolver as coisas por quê? Porque você conhece gente, porque é no teu braço, porque eu tenho tenho alguns dons de resolver problema e tal. E aí na empresa a gente tava passando por isso. E aí a Simone falou pra mim, minha noiva, ela falou, presta atenção. Ela falou, dessa vez você vai aprender que não é na sua força. Mano, e aí você não quer ouvir, né? Nada a ver. Ela falou, deixa Deus falar pra você ver. E aí eu fui aprendendo, você vai vendo de que não é na sua força. E aí eu entreguei o problema pra Deus. Falei, tá bom. Porque eu ficava me preocupando com o problema, eu ligava pra um, ligava pra outro. E era um problema grande. E ela falou, calma. Não adianta. Ela falou, Deus tá te falando que não é você que vai resolver isso. Aí, beleza, parece simples, né? Entrega, mas é difícil. E aí foi indo um processo, uma semana, um mês, 2 meses. E aí eu fui entregando para Deus. E o negócio foi desenvolvendo e tal. Ele ainda tá em processo, porque é um negócio complicado, mas assim, hoje eu já me vejo melhor do que há 4 meses atrás, de que assim, beleza, Deus, é isso. Eu não vou me preocupar. Você vai resolver. E vários pontos, a hora que você dá um passo, é da hora, né, isso com Deus. Porque assim, você fica com medo e tal, mas a hora que você dá um passo, Deus confirma. Aí Deus fala, opa, aí você vê a mão de Deus. Porque você vê um negócio sobrenatural acontecendo. E aí você começa a ficar mais tranquilo. É que o primeiro passo, eu acho que você entregar mesmo é a parte difícil. Então você quer dizer então que você se assemelha a Pedro nos dias de hoje na intenção de entregar e deixar as coisas no tempo dele, né? Isso. Porque Pedro também, né, cara? Pedro foi assim o tempo todo. De entregar e não entregar. É. E aí? Exatamente. Né, cara? De estar com a sogra doente, de estar lá passando pelas coisas na casa dele, ter que ir com Jesus, de receber as pessoas na casa dele, enfim. Sei que você deu uma aula hoje sobre Pedro e todas as suas histórias. Você
decorreu bastante na Bíblia sobre isso. Mas hoje, no seu dia a dia, e todas as coisas, todas as características de Pedro ainda, onde você acha que Deus está te pegando como pegou Pedro no comportamento, assim, falando genericamente? Cara, a história de Pedro, inspiradora como eu me assemelho muito ao que o Thiago falou. No final desse ano, eu trabalho numa empresa onde eles sempre no final do ano eles acabam premiando algumas coisas e tal. Os donos sempre têm lá suas premiações, trocam de carro, etc. E isso foi acontecendo. Eu falei, cara, eu tô aqui há 10 anos. 10 anos, uma década aqui. Eu falei, cara, tem gente aqui que fala que é ateu. Eu oro por esse lugar, eu oro por essa empresa. Eu chego mais cedo, eu unjo aquele lugar, minha mesa, meu departamento. Falei, cara, eu abençoo esse lugar, eu peço para esse lugar ser próspero. Falei, por que as bênçãos não estão chegando em mim? Falei, porque isso são bênçãos naturais, mas são, né? E aí começou esse questionamento. E isso vindo lá de setembro, que a empresa faz aniversário em setembro, e aí começa essas comemorações, essas premiações. E aí eu parei para pensar ali por um instante, eu falei assim, cara, mas o que adianta toda essa riqueza? Talvez, se Deus me der isso aqui, eu me perco. Talvez se Deus me der essa BMW aqui, eu não vou estar aqui. Talvez se Deus me der esse aumento nessa quantia, exatamente nessa quantia, nessa valia, eu não vou estar aqui. Então, assim como Jesus estava falando para Pedro, Pedro, eu conheço o teu coração. Eu sei quem é você. Jesus estava falando para mim dentro daquele departamento. Moa, eu sei quem é você, cara. Eu sei que você vai se perder. Sabe por quê? Porque em setembro, um dos meus funcionários, que era meu braço direito lá, saiu. Qual que é o departamento que você trabalha? Eu trabalho na área de logística. Logística. Eu tinha um assistente. Essas paradas. Isso. Na verdade, a logística, num contexto geral, dominada. eu que faço, que cuido dessa área. E aí tinha um assistente, tem uns auxiliares lá, os pessoal que ajuda e tal. E aí esse menino passou no concurso da Polícia Militar. E aí ele foi chamado agora, né? E aí ele veio me contar e tal. Cara, fiquei super feliz por ele. Eu falei, cara, era seu sonho e tal. Você tem que ir mesmo, é isso mesmo e tal. É de família e tal, um negócio tradicional. Falei, cara, vai pra cima, vai e tal. E aí ele falou assim, cara, mas e você? Porque quando a gente se conheceu, a gente falava de concurso e eu falava que eu queria também fazer um concurso para uma área determinada. Aí ele falou assim, cara, e você não vai fazer aquele concurso? Eu falei, cara, Deus já me respondeu que se eu fizer, ele me perde. Entendeu? Então eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque eu vou me corromper, cara. Aquela corrupção que existia dentro de mim antes de me converter, ela pode ser aflorada de novo. Então, quando Jesus estava ministrando o coração do Pedro Moura aqui, ele estava dizendo assim, cara, eu não vou te dar porque você vai se corromper. Eu não vou te dar porque senão eu vou te perder. Cara, tá muito melhor assim. Você sente falta do quê? Quando ele me fez essa pergunta, checkmate. Você olhou ao redor e não... Aí eu falei assim... De nada. De nada. Nada. É o coração humano querendo mais. Porque aí, sabe o que aconteceu? Eu fiz essa pergunta pro meu filho. Falei, você tem falta do quê? Porque esses dias ele falou pra gente assim, eu quero ir no shopping. Tem 6 anos. 6 anos. Quero ir no shopping. Aí eu falei, quer ir no shopping fazer o quê? Preciso comprar algumas coisas. Aí eu falei, oxi. Plural ainda. Plural. Eu falei, oxi, como assim? Preciso comprar um tênis, comprar uma camiseta de skate, algumas coisas assim. Eu falei, tá legal, filho, bacana. Mas você tem falta de alguma coisa? Porque você ganhou 2 tênis agora, cara. Papai e mamãe entrou agora, antes do final do ano, numa loja e comprou um monte de roupa pra você. Você tá com falta de alguma coisa? E na hora, o Espírito Santo falou assim, cara... Você tá usando a mesma pergunta que eu fiz pra você? Eu tô esperando a tua resposta. Você tem falta do quê? Olha aí, Aí eu fui pra cozinha, eu falei assim, cara, tem água, tem luz, tem gás, tem comida, suplemento, tem coisa pra comer, tem coisa pra beber, tem uma cama. Minha esposa tá aqui, graças a Deus, com saúde. Meus filhos estão aqui, graças a Deus, com saúde. Uma TV a cabo. Cara, uma TV. Eu tenho falta do quê? E aí Jesus falou assim, aqueles lá só tem um chamado.
eles ainda não foram escolhidos. louco, Eita! Então esse foi o... Pesada. Essa foi pra mim o punch final, Exato. assim, de Jesus falar assim, cara, você não tem falta, cara. Obviamente a gente quer, mano, a gente gosta, entendeu? Porque a gente gosta. Não é muitas vezes porque a gente quer, porque a gente gosta. Cara, mas é da natureza humana também você querer sim, progredir, evoluir, ter coisas boas. Às vezes a gente não quer coisa boa porque a gente quer. A gente quer um tênis, tipo, que a gente não precisa comprar 3, 4 tênis no ano, você entendeu? Eu compro um tênis por ano, um Nike vai ficar 3 anos comigo ou mais, você entendeu? E não é pra ostentar. É pra... Mas não, Cara, eu tinha anotado um exemplo mas aqui que eu ia dar. os nossos olhos, sem querer, eles ficam altivos. Eu Sim, tinha um exemplo aqui que eu ia dar quando a gente estava falando sobre humildade. Eu tinha anotado esse exemplo na palavra em si, eu acabei esquecendo de dar. Eu falei, cara, se eu tivesse lá no negócio do Neymar lá, No navio, Cruzeiro do no Neymar. no Cruzeiro do Neymar, cara, Jesus já tinha me perdido faz tempo. Você tá entendendo? E às vezes o nosso desejo é esse. Porque o meu desejo não era, eu preciso de um tênis. Mas era assim, cara, eu tô com esse carro já faz 5 anos. Eu podia estar com um carro top. Mas aí Jesus falou assim, esse mesmo carro tá te conduzindo, ele também tá te levando, cara. Você tá entendendo? A gente é careca, a gente pensa igual. Eu penso a mesma coisa, eu tô com a HB20 lá, minha esposa, vamos trocar esse carro. Mas pra quê? Você entendeu? É isso, Sabe isso, onde Deus glória a tem me Deus, ministrado nessa linha? É na questão da mordomia. Tipo, esse carro é o que Deus deixou pra você usar agora. Não é nem nada é seu. Se fosse uma BMW, Não, é. continua sendo Sim, dele. sim. Ele O emprestou. que ele tá deixando você usar agora, o mordomo ele vai usar aquilo que o senhor dele deixar ele usar. Assim, se você pode usar, isso aqui você pode agora. Isso aqui não pode. Mas é Não, porque não ele pode sabe mais. certinho o Aí, que a gente E não é, precisa. nem sempre é 880, é porque, se eu der ele vai se perder. Não, porque ele não quer, e pronto. Mas é também aquilo que a gente tava falando, né? Do que eu levei o devocional lá que eu falei. Às vezes as pessoas querem um emprego, mas vai ter um emprego e fala assim: não é tá na hora de você ter um emprego ainda, porque se tiver um emprego você não tá tratado. Ou então um casamento. O cara tá solteiro na igreja, pô, Deus, me arruma uma varoa, uma mulher de Deus e tal. E fala: você tem certeza que você quer uma mulher mesmo? Você tem o seu caráter aí que ainda não tá tratado. Você vem pra igreja pra ficar pesquisando aqui quem tá solteiro, quem não tá, dando umas olhadas nas Na avaliação. e se for você, essa receba em nome de Jesus. Mulher também. Mulher também vem receber o varão aí, olha os caras. E se você tá aí em casa, vem em forma de você e recebe em nome de Jesus. Às vezes não dá porque falta alguma coisa. Falta o tratamento. processo, entendeu? falta processo. O cara tem 40 anos, tá morando com a mãe ainda e ele quer casar. Peraí, tem alguma coisa errada ainda. Assim, entendeu? A mulher não vai olhar pro cara de 40 anos e falar assim: nós vamos casar, vamos morar onde? Vamos morar na casa da minha mãe. Não vai morar na casa da mãe. Não vai, desculpa, não vai. Não vai morar na casa da mãe. Aí quer casar de qualquer forma, o cara não se reabilitou, o cara não se condicionou ainda em sair, então, em pagar um aluguel pra ele, em ter coisas pra ele, pra conseguir uma mulher. Cara, se ele tá orando por uma mulher de Deus, aí Deus fala assim: vou te dar essa daqui pra ir morar lá na casa da sua sogra. Se tem uma coisa que Deus vai fazer, você morar na casa da sua sogra, meu amigo. Ele não entendeu que o sogro vai ser Deus. É isso. Cara, que delícia, né, meu? A gente fica falando sobre Pedro aqui. É top. E vai que vai. Por fim, tá? Por fim, Pedro entende aos 45 minutos do segundo tempo que ele dependia exclusivamente de Deus. Ele se arrepende das coisas que ele fez, porque ele já tá vendo Jesus ali ressurreto, né? E eu gosto muito quando você fala que ele tá vivo, e você falou no culto hoje, emblemático, ele tá vivo, ele tá vivo. Porque várias vezes a gente já se emocionou aqui falando: cara, ele morreu na cruz, mas ele tá vivo. Teve um dia que eu tava assistindo o podcast, esse aqui gritava, eu não fazia parte da mesa ainda, ele pegava o Cauê aqui. Ele tá vivo! Mano, Mano, a gente tem que sensacional. celebrar, brother. Isso é muito louco. A gente tem que celebrar, mano. Isso Se a é gente, muito eu louco. fico todo emocionado porque ele tá vivo, de verdade. Sim, exatamente. Se a gente crê num Deus que, caraca, ninguém mais venceu a morte, você entendeu? Então, assim, aí Pedro, ele entende. Finalmente Pedro entende. Será que finalmente um dia nós vamos entender e matar esse Pedro, Eu acredito maluco? que se houver a sinceridade que houve no coração de Pedro, porque quando Jesus está falando assim, Do amor. tu me amas? Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Cai a ficha. E aí foi o que você A falou, ficha caiu, mano. Do ágape e do filho. É. Entendeu? Por quê? Porque aí Jesus fala assim, quando Pedro responde, O amor ágape. sim, Senhor,
Tu sabes que te amo. Tu sabe de todas as coisas. Eu tenho pra mim que ali tinha um diálogo a mais. Eu tenho pra mim que ali tinha um diálogo a Do mais. tipo o quê, por exemplo? O que Ama você até conjectura esse aí? ponto. Vamos pensar. Você me ama ao ponto de sacrificar a tua vida por mim? Porque se talvez Jesus estivesse fazendo essa pergunta, por exemplo, lá na Índia, amor sacrificial. Sim. Aqui no Brasil, não. Não. Porque lá, como que se pode pregar lá? Não prega Não lá. prega, você morre. Não prega lá. Na Lá Rússia? é que também não. Não. Na Coreia do Norte. Só que tem missionário lá, não tem? Tem. Tem homem de Deus lá, não tem? Tem. Pagando um preço, não tá? Sim. E aí? Então, mas você não acha que ele pagou o preço levando a palavra depois? Porque todos eles foram mortos depois de Jesus, né? Cada um em uma terra. Eu tenho pra mim, a gente começa a entrar nessas viagens, né, mano? Eu tenho pra mim que ele pagou o preço depois. Sim, ele pagou o preço depois, porque Jesus disse pra ele o quê? Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, Ah, mano, é incrível. você vestia-se e ia pra onde você queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Foi o divisor aí. Não, cara, é o versículo do mês. Começo do ano. É o versículo do mês, cara. Porque Jesus já falou pra ele ali, ó, como ele iria pagar se ele seguisse. Exatamente. E ele seguiu, né? Se crucifica, Seguiu. vai Ele ser seguiu. crucificado. Então realmente ele entendeu ali o que era. Ali a unção apostólica dele deve ter tipo dado um estralar assim de tipo assim, cara, tenho muito ainda para fazer pelo evangelho. Foi um divisor de águas Nós ali temos pra ele. muito ainda para fazer pelo evangelho. Jesus nos chamou dizendo assim: siga-me. Só que em todo tempo ele disse assim: tome a tua cruz e me segue. O que é essa cruz? Tenho pra mim. Essa cruz é a nossa vida, cara. No sentido do quê? Não é que é uma cruz pesada. Uma cruz que Não- te leva pra libertação. Não é que é algo que É uma vida. está sendo constrangedor pra tua vida. Mas é o quê? Pega a tua cruz, pega a tua vida E faz dela. e faz dela a minha vontade. Sim. E faz dela o meu querer. Que é o difícil, né? Porque É a o pessoa não difícil. quer, a pessoa não Entendeu? quer o querer dela. Aí as pessoas falam, ai, minha cruz é tão pesada, porque tá Então. fazendo da vida um fardo pesado, Isso. né? Jesus fala, meu fardo é leve, Porque a pessoa faz o que quer. né? Então o fardo fica pesado. Cara, você quando tá fazendo a palavra, eu não sei se você já... O Thiago é do louvor, aqui meio de louvor, então... Eu não sei se você já levou algum devocional. Já levou algum devocional? No instituto. Já levou? Quando você tá levando, quando você tá fazendo a palavra, o Marcinho ensina muito isso, né? Que é a palavra dita, que é a palavra que a gente recebe do público, que a gente recebeu de você hoje, e a palavra revelada, que é quando você abre a Bíblia, meu irmão, e você começa a ler, e você começa a escrever, você fala, mano, o que tá acontecendo aqui? Não é uma loucura isso, cara? Eu senti a mesma coisa nesse último versículo que você leu, sabia? De, cara, você vai estender as mãos e alguém vai te vestir com a roupa que você não quer e vai te levar para um lugar que você não deseja ir. Meu Deus do céu, velho. Entendeu? Meu Então, Deus do céu, velho. Para fechar, eu acredito que é exatamente isso que nós estamos prontos, aptos, só precisamos então agora decidir se nós vamos seguir ou não. Porque a decisão é escolha. E uma das coisas mais lindas que Deus pôde nos dar e nos dá diariamente é o nosso poder de escolha. Ele não força a gente absolutamente nada. Tamanho Sabe- do amor dele, né? Sabe quando Jesus está quando tá dizendo ali em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei contigo? Cara, é se você quiser. É o tamanho do amor, né? Se você não quiser, Beleza. tudo bem.
E aí a gente volta naquele negócio que a gente estava falando aqui, naquele ponto, das pessoas estarem enfiando o evangelho a goela abaixo, de qualquer forma, para as pessoas e querer que as pessoas entendam. Cara, porque isso é muito ruim, cara. A pessoa recebe se ela quiser ou não. Senão você vai sair na sua empresa lá, fazendo o céu, aí falando de Deus. Ô, peraí, respeita o meu limite aqui. Eu não, Exatamente. Então a pessoa tem que ser... E Deus é tão maravilhoso, né, cara, nisso, que é um exemplo pra gente, né? A gente só faz, se ele só entra se ele for convidado de verdade. Educado, né? Enfim, cara, que podcast sensacional. Quero muito te agradecer. Presbítero. Receba. Diácono, cara. Mas aí, cara, é só um nome. Você é um de nós. Essa é a grande real. Em nome de Jesus, a gente respeita a sua unção dentro do Bola de Neve aqui. E que em nome de Jesus você continue crescendo, cara. Você continue crescendo na sua fé, com a sua família, com o seu filho, sabe? Dentro da igreja. A gente sabe que os homens de Deus, eles são atacados o tempo inteiro, sabe? Mas a gente tá aqui em oração e constantemente em jejum, porque, ó, eu vou te falar, essa igreja faz jejum, hein, velho? Pela vida dos nossos líderes, e você é um dos líderes. Então, muito obrigado pelo seu carinho e ter vindo aqui no nosso podcast. Cara, de verdade, foi o que eu disse, sem demagogia nenhuma, sem rasgação de seda, pra mim é sempre um privilégio. Ser parte da instrumentalidade de Deus é algo privilegiado, mano. E eu quero de verdade dizer aqui pra cada um de vocês que estão aqui nessa mesa que esse podcast tem acrescentado muitas coisas. Amém. E eu sei que no decorrer do tempo, no decorrer das estações, às vezes a gente tem vontade de desistir das coisas. E a palavra que eu quero deixar para esse podcast aqui é: não desista. Amém. É Ele isso. está sempre dizendo assim: eu tenho mais. Amém. Eu tenho mais. Eu tenho mais. E quando Deus trouxe esse sonho desse podcast, me lembro há alguns anos atrás, no sonho, eu tenho certeza que esse podcast vai chegar em lugares que a gente nem imagina. A gente só tá no começo aqui, cara. A gente só tá no começo. Então que o Senhor continue abençoando essa mesa, continue abençoando a vida Amém. de vocês também. E a casa é sua, você não precisa pregar pra estar convidado. O dia que você estiver aí e falar, eu posso ir lá, que você dá a palavra. Venha, cara, venha, Claro, vai ser muito bem-vindo, Claro, viu? claro. Amém. Felipão, obrigado, cara. Mais uma, né? Valeu, Rodolfão. Mais uma. Mais uma, glória a Firme e Deus. forte. Amém. É isso aí, glória a Deus pela sua vida, viu? Obrigado Amém. por Valeu. montar os equipamentos aqui, junto com os meninos aí. Tamo junto. Tá sempre com a gente aqui, viu? Thiago Coimbra, meu parceiro. A gente joga bola junto, terça-feira estamos lá. Então, Metendo uns golzinhos. sim. É isso. E sua escala no louvor, como é que tá? Vai começar daqui a pouquinho já. É mesmo? Tem congresso, esse mês tá bem agitado. É verdade. Tem Congressinho. aí, gente. Congressinho aí. E vai ser muito legal porque vai falar da mecânica, né? Nós somos parte de uma parte, corpo. que é uma parte. Corpo e suas engrenagens. Corpo e suas engrenagens. Você vai ministrar também? Vou estar no primeiro dia já. Aê, top. E aí, olha que interessante, agora que me veio. Fragmentozinhos de pedra são as engrenagens. Um pedacinho da engrenagem. Olha aí. Olha aí, vendo? tudo fala, né, velho? Tudo. Só a gente ouvir. Povo lindo da internet, se você tá nos assistindo aqui e não tá seguindo a gente no Instagram, já sabe, né? Se tá dando mole, siga a gente lá, tá? Tá dando mole. @Anexo2 Podcast, tá no Instagram, tá bom? Se você tá no Instagram, segue a gente também no YouTube. Você tá assistindo, mas não tá inscrito. Então, parece ser um vagabundinho, como diz a pastora Francis. E siga a gente. Compartilhe com a família, velho. Aqueles grupos de WhatsApp, sabe? Que sempre tem uns que se Tem levantam aquelas com os crentes. correntes Tem lá. Corrente, não quebra a corrente, Moa. Manda, começa a fazer isso. Manda esse podcast aqui, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Se posiciona como um cristão. Isso aí. Esse ano tenha isso como propósito. Amém. Vai comer lá com o pessoal da empresa. Amém. Fala, Bruno Schenck, que eu quero orar por vocês. Começa a orar lá pelo pessoal da sua empresa lá, na hora que você for comer, na hora que você for dormir, na hora que você for tomar banho. Se conecte com Deus, cara. Começando, compartilhando esse podcast, tá bom? Amém. Obrigado pelo carinho. Os cultos estão rolando de quinta-feira. O NV está de férias ainda, assim como os outros ministérios, então a gente só está tendo o culto aqui de quinta e domingo, quinta-feira à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu não vou passar os horários porque você já sabe, quinta-feira, 8 horas da noite, domingo às 10 da manhã e às 18 horas. Eu espero vocês aqui. Se você assiste pela internet, levanta o popozinho do sofá e vem aqui, porque a nave, meu amigo, é uma diferente, delícia, é diferente. velho, você tá aqui, o povo te abraça, o povo do Bola de Neve é tudo, abraço, beijo, é uma coisa de louco aqui, uma coisa de louco. É isso. Um beijo pra vocês. Valeu. Obrigado pela minha produção aí, os meninos incríveis. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Valeu. Eu.